Olá a todas e a todos. Vamos começar hoje mais uma aula sobre a ciência da generosidade. Vamos voltar à ciência da generosidade e vamos começar, como habitualmente, com a citação do dia. E a citação hoje foi tirada de uma enciclopédia, a Enciclopédia do Bem-Estar e dos Direitos do Animal. E vocês perguntam-me, se nós somos pessoas, o que é que vem isto, o que é que tem aqui a ver o animal? Vocês vão ver. É uma citação muito bonita, que eu acho muito abrangente e, portanto, faz todo o sentido para nós. Portanto, sobre a generosidade. E então vou passar a ler. De acordo com o paradigma da generosidade, a nossa obrigação para com os animais e com as crianças e para com todos os seres que são vulneráveis, desprotegidos, indefesos e moralmente inocentes, não se esgota na linguagem dos direitos e dos deveres, mas requer ações práticas que implicam algum custo pessoal a fim de ser possível promover o seu bem-estar. Eu acho que esta citação é muito completa, define o que é que deve ser a generosidade e a quem ela deve ser dirigida de uma forma muito abrangente, e eu acho que isto é relevante, não temos que pensar só nas pessoas e nos adultos, que normalmente é quem nós pensamos. Bom, vamos então começar com a aula, vamos continuar com os fatores sociais e culturais que nós já tínhamos começado a falar na aula passada, e o fator seguinte é o que eu vos quero trazer aqui, é o contágio social, que se refere ao facto observado em diversas situações em que uma pessoa tem uma iniciativa generosa e arrasta atrás de si as outras pessoas que à partida até nem estariam muito motivadas para isso. Há um exemplo muito interessante de uma aluna minha que num talho entrou uma mãe com uma criancinha no carrinho de mão, no carrinho de bebê, e ela ofereceu a ficha dela à pessoa, para a pessoa passar à frente. E quando ela fez isso, as outras pessoas todas disseram: não, 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 faça isso, não, nós deixamos passar, por favor. Lá disseram ao senhor, o comerciante, que ele atendesse primeiro essa senhora. E, portanto, é um bom exemplo de como, de facto, é contagiante a generosidade. O que é interessante é que a investigação mostrou que nós podemos ter um alcance até 3 graus, ou seja, nós somos generosos com A é generoso com B, e B ainda é generoso com C, por efeito do nosso ato de generosidade. Portanto, sermos generosos contribuímos, de facto, para melhorar o mundo, e isso também deve ser mais um estímulo para nós sermos generosos. Já sabemos que os primeiros anos de vida determinam muito aquilo que nós somos e o que vamos sendo ao longo da vida, daí que é natural que o estilo parental de educação seja muito relevante também para o desenvolvimento da generosidade. Aliás, sabe-se que as crianças muito novinhas são todas generosas por igual, mas ao fim de alguns anos começa a haver diferenças, nomeadamente entre o Oriente e o Ocidente. O Ocidente mais individualizado, portanto menos generoso, e o Oriente mais coletivo e, portanto, mais generoso. Portanto, o efeito da educação que recebemos dos nossos pais pode atuar por duas vias. Uma, obviamente, pelo exemplo, o modelo que os pais estabelecem com o seu próprio comportamento. Mas também, uma outra via, é através de conversação. Conversando com as crianças acerca da generosidade, isso pode levá-las a estimular e nelas a generosidade. Atenção que quando falarmos com crianças tenhamos presente no nosso espírito que as crianças, vou dizer isto de uma forma muito simplificada, as crianças até 9, 10, 11, 12 anos, isso varia de criança para criança, estão naquilo que se chama num período cognitivo de operações concretas. Ou seja, até essa idade nós falamos de generosidade e isso não tem grande significado para elas. Falamos de atos concretos de generosidade e aí sim, elas aí percebem do que é que estamos a falar. E elas próprias também só conseguem responder também a esse nível dos atos concretos, portanto não percamos a paciência. Com as mais velhas já podemos falar nos dois níveis, no nível mais abstrato e o nível mais concreto, porque elas já são capazes de entender esses níveis.
Ora bem, outro fator, a forma como nós percepcionamos o potencial beneficiário. Se nós o percepcionarmos como alguém próximo, e próximo pode ser familiar, amigo ou pertencente ao nosso grupo, e aqui grupo é um conceito muito maleável, nós somos mais generosos. Tenhamos sempre presente que esta questão do grupo e a subjetividade, quando eu digo que a noção do grupo, o conceito de grupo é maleável, é que nós somos muito subjetivos a classificar as pessoas com o rótulo de pertence ao meu grupo ou não pertence ao meu grupo. E esta distinção é muito importante porque esta é considerada uma das principais razões e uma das principais causas das maiores barbaridades que o ser humano é capaz de fazer a outro ser humano. Considerá-lo que ele não pertence a este grupo abre portas, de facto, às maiores selvejarias. E, portanto, tenhamos atenção quando estamos a dividir as pessoas em pessoas in-group, dentro do meu grupo, ou out-group, fora do meu grupo, tenhamos cuidado, porque é perigoso, é perigoso. Depois, o segundo é quando nós percepcionamos a pessoa individualmente. Se nós a identificamos individualmente, isto é, sabemos quem ela é individualmente, não é ninguém vago, nem pertence a um grupo generalizado, mas é algo que é identificável, a nossa generosidade aumenta. E depois, também, uma outra categoria subjetiva que é a do mérito. Se nós achamos que o outro é merecedor, somos mais generosos. Temos de ter cuidado aqui porque esta nossa apreciação do mérito é muito subjetiva, muito, muito, muito subjetiva. E um exemplo dessa subjetividade é, por exemplo, nós temos tendência a achar que pessoas pertencentes a outras ditas raças, atenção que raça é um conceito que cientificamente não faz sentido, mas pessoas ditas de outras raças que são muito menos merecedoras do que se forem da nossa raça. Okay? Daí mostra que, de facto, esta questão da avaliação do mérito é muito, muito, muito subjetiva. Portanto, é também aqui há que ter um certo cuidado. A generosidade também pode ser facilitada e estimulada em determinados contextos. Por exemplo, contextos mais próximos da natureza, a experiência que eu tive acesso, por exemplo, é muito simples e muito interessante. Puseram-se dois grupos, já sabem como é que estas investigações são feitas, dois grupos homogéneos, semelhantes, homogéneos não, dois grupos semelhantes, podem ser heterogéneos, mas eles têm que ser semelhantes globalmente um ao outro, em que foi entregue uma quantia em dinheiro para oferecer, e pôs-se um grupo pôs-se numa sala normal e no outro grupo pôs-se numa sala com plantas. Se verificou que as pessoas que estavam na sala com plantas eram mais generosas. Portanto, plantas, um ambiente com plantas, com natureza ao pé, torna-nos mais generosos. Um ambiente com música, como sabem, os nossos, enfim, supermercados, centros comerciais, etc., um ambiente com música predispõe-nos a baixar as nossas defesas. E, portanto, também verificou-se que também facilita a generosidade. Ver televisão, curiosamente, independentemente dos conteúdos que estejamos a ver, normalmente não facilita a generosidade. Torna-nos, portanto, mais egoístas. E pronto, terminamos aqui, portanto, os fatores sociais e culturais. Vamos ver agora algumas formas genéricas de generosidade que existem e que podemos, nos domínios das quais nós podemos desenvolver a nossa generosidade. Uma primeira forma genérica tem a ver com doar, dar o nosso tempo, dar a nossa atenção, dar o nosso dinheiro, dar o nosso esforço, enfim, dar. É a primeira forma genérica de generosidade. Curiosamente, costuma-se dizer que o dinheiro não traz felicidade, e não traz, mas se nós gastarmos dinheiro com outras pessoas, não connosco, mas com outras pessoas, nós ficamos muito mais felizes. Isto é, sermos generosos com o nosso dinheiro, atenção, não é com o dinheiro dos outros, generosos com o nosso dinheiro, mas generosos para os outros, nós ficamos muito mais felizes do que se gastarmos esse dinheiro connosco. Portanto, neste sentido, e só neste sentido, de facto, o dinheiro traz felicidade. Uma outra forma genérica também de generosidade é o voluntariado, já temos falado aqui várias vezes. Ter comportamentos empáticos
que confortam, trazem conforto ao outro, é outra forma. Ter comportamentos de ajuda, de cuidado, de proteção. E mesmo que tenhamos esses comportamentos com alguém que não cheguemos nunca a ver, aumenta a nossa felicidade se nós tivermos a certeza que o impacto daquilo que fazemos é positivo. Esse impacto é positivo no outro. E saber isso, leva-nos a ser mais generosos. Depois também apresentar comportamentos de cooperação. Aqui trata-se de dar, não tanto com o objetivo primordial de ajudar o outro, embora ele esteja incluído, evidentemente, mas dar no sentido de ajudar o grupo, a organização. Aí é assim que se definirá mais a cooperação. Outra forma é também o altruísmo. O altruísmo aqui entendido no sentido de aumentarmos o bem-estar do outro de uma forma incondicional. Okay? Portanto, sem queremos nada, sem esperarmos nada em troca. Ou até mesmo com prejuízo próprio. E neste aspecto, o altruísmo com prejuízo próprio é um dos ingredientes considerados essenciais para uma vida familiar, conjugal, mais feliz. E nós percebemos porquê. No seio da família, estar a fazer coisas, fazendo contabilidades, exigindo cobranças, etc., como podemos imaginar, não contribui para a saúde emocional da família. Uma última forma, que é especificamente humana, que é dar anonimamente. Ou seja, darmos a estranhos que nunca conheceremos quem são e sem eles saberem nunca que fomos nós que demos. É uma forma especificamente humana. Os animais podem ser generosos em muitas situações, mas neste caso, nestas condições, normalmente não o são. E depois, terminada esta listagem de formas genéricas, podemos pensar em comportamentos mais concretos. É óbvio que há muitos comportamentos pró-sociais, isto é, aqueles comportamentos positivos, não é? Socialmente positivos, que contribuem para o bem-estar dos outros. Eu propus fazermos uma lista, e cada um pode fazer a sua lista, de comportamentos de generosidade, de atos de generosidade, uma lista provisória, sempre incompleta, claro, e que, enfim, é difícil, fácil de conseguir, há pessoas que às vezes têm dificuldade. Curiosamente tenho aqui uma citação ainda do José Saramago, que talvez traga aqui alguma luz a esta questão. Diz ele, em 1995, numa entrevista: o ser humano não é intrinsecamente bom nem mau. O que verifico é que a bondade é mais difícil de alcançar e de exercer. E bem e mal são conceitos demasiado amplos. É mais fácil ser mau. Mau nas suas formas menores. Mau em tudo aquilo que nos afasta do outro, do que ser bom. E é evidente, a generosidade implica quase sempre um certo esforço, implica quase sempre sacrificarmos algo de nós ou que nos pertence, porque raramente é de facto a opção mais fácil. E na verdade, se pusermos a mão na consciência que algumas vezes nós nos abstivemos de dar ou de ajudar, essa foi de facto a opção mais cómoda, aquela que menos trabalho exigiu de nós. E, portanto, nesse sentido, Saramago tem uma certa razão. É mais fácil ser mau do que ser bom. No entanto, há atos, e nós realizamos tantos desses atos no nosso dia-a-dia, pequenos atos, aqueles atos menores que o Saramago também falava, em que são verdadeiros atos de generosidade, que talvez possamos conseguir fazer uma lista razoavelmente extensa. E porque é que eu quero fazer esta lista? Basicamente por duas razões. Uma é para ficarmos conscientes daquilo que fazemos. Se nós tivermos consciência do que fazemos, não sentimos que aquilo que fazemos obedece a imposições exteriores. Porque quando nós sentimos que obedecemos a imposições exteriores, é terreno fértil para criar ressentimentos, revolta, mal-estar. Portanto, tomarmos consciência de que fazemos estes atos e que escolhemos fazê-los, isso vai aumentar a nossa felicidade. Por outro lado, falar destes atos inspira outros a serem generosos.
E às vezes dão ideias interessantes para quem quer, de facto, desenvolver a generosidade como valor, como valor orientador da sua vida. E por isso, aqui está uma lista de alguns atos elaborada em colaboração, portanto, por mim, em colaboração com os meus alunos. Estes atos têm a particularidade, na sua esmagadora maioria, de serem fáceis de repetir uma base diária na nossa vida. Então, eu vou passar a ler essa lista que elaboramos. Acompanhar e apoiar alguém que precisa. Dar atenção e escutar a quem precisa. Conversar amigavelmente com toda a gente. Contactar e conversar com alguém que sabemos não estar bem e que precisa de apoio emocional. Cuidar dos animais que precisam e que dependem de nós. Dispor-nos a aprender com quem deseja ensinar o que sabe. Deixarmos alguém, nomeadamente quem tem pouca coisa a pagar, passar à frente na fila. Isto nos supermercados, enfim, nas lojas, etc. E atenção, que existe uma lei do atendimento prioritário já há alguns anos e que está complementada por algumas indicações que são esclarecimentos da ASAI. Eu tenho os links no texto do blog onde está portanto, esta aula. Na condução, dar passagem a carros que estão com dificuldade em entrar na via. Sorrir para outros, principalmente se eles estiverem a precisar de um gesto de simpatia e mesmo se não nos apetecer fazê-lo. Dar uma gorjeta melhor. Lavar a louça e fazer outras tarefas domésticas, incluindo fazer refeições para outros. Arrumar o que o outro se esqueceu de arrumar. Cuidar de uma criança. Dar um presente. Oferecer uma saída ou uma viagem. Enviar uma carta ou um postal. Agradecer. Às vezes uma coisa tão simples como agradecer. Contar atos de generosidade de outras pessoas. Porque isto, quando nós contamos, suscita nas pessoas que estão a ouvir reações positivas, calorosas e dão origem a um desejo de elas ficarem mais generosas. Portanto, traz bem-estar, traz positividade às outras pessoas. Organizar reuniões Zoom. Ensinar os outros uma receita, um procedimento, etc. Trazer compras para um vizinho que tenha dificuldades, etc. etc. Vocês podem completar com muitas outras coisas que vocês farão. Claro que, eu quando digo vocês, estou-me a referir mais, provavelmente, às mulheres que já estarão a fazer, a maior parte destes itens desta lista, já os estarão a realizar, a maior parte deles, e a um nível diário. Isto porque, infelizmente, ainda não há uma igualdade na distribuição de tarefas entre homens e mulheres, e normalmente são as mulheres que apanham com a carga toda de toda esta generosidade. Aliás, é generosidade mesmo. Aliás, há um vídeo muito interessante que é uma entrevista de emprego em que o entrevistador, o empregador, vai dizendo quais são as características do trabalho para grande escândalo e revolta das pessoas que estão a ouvir, porque ele diz que é um trabalho que é 24 horas por dia, que não tem fins de semana, não tem férias, não tem feriados, é um trabalho permanente, vai ter de ficar em pé a maior parte do tempo e tem de ter boas qualidades físicas, motoras, mas também boas qualidades de diplomacia, de inteligência emocional e ainda por cima, para cereja em cima do bolo, é um trabalho que não vai ser pago. E as pessoas ficam escandalizadíssimas. E ele diz com o ar mais natural do mundo, o link do vídeo está no blog, diz com o ar mais natural do mundo, não, mas há pessoas que aceitaram fazer este emprego e têm-no e realizam todos os dias. E quem está, os candidatos ao emprego estão todos com um ar incrédulo e dizem, mas quem? E ele responde, as mães. E as pessoas, o rosto solta-se, sorriem de encantamento e concordam, sem dúvida nenhuma, as mães têm este tipo de emprego, infelizmente ainda hoje em dia. E pronto, terminamos aqui a aula de hoje, desejo a todos muita saúde, muita alegria e tudo a correr bem e até para a semana. E obrigado pela vossa atenção.